Olá, meus queridos! Uma vez salvo, sempre salvo? Vai valer a pena você conferir isso comigo já já, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Pois é, meus queridos, é algo polêmico. Sei que muitos não vão querer nem ver, vão passar direto. Sei que alguns, se ver até o fim, não vai acreditar, não vai, porque já formou isso na sua cabeça. É conveniente. Uma vez salvo, sempre salvo. Nada que a gente fizer vai trazer para nós a salvação ou vai fazer com que a gente perca. Puxa, fácil, né? Bom demais a gente crer nisso, né? Mas, querido, por favor, vai valer a pena você acompanhar aqui o meu ponto de vista sobre isso, porque eles pegam, mediante um texto que diz no livro de Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Uau, como eles pegam isso, é só isso, só voltam nisso. Mas, queridos, é irresponsabilidade a gente formar algo, principalmente dessa natureza. Queridos, e olha, é bom você pensar direitinho sobre esse assunto, porque assim como na parábola do rico e do Lázaro, depois que já morremos, quando já estamos sentenciados, pode ser tarde demais e vai ser tarde demais para podermos querer voltar e consertar. Então, eles acreditam assim, eles defendem assim, é pela graça, é de Deus, isso é do Senhor, não é nosso. Senão não seria a graça, esse poder de Deus de nos salvar. Muito bom acreditar nisso. Só que a segunda parte do texto diz a nossa parte, que é mediante a fé. Ou seja, tem uma parte nossa nisso aí. Tem um pedaço que é nosso, essa parte da fé não é a parte de Deus. Porque Deus não precisa de fé, Deus é pleno em sabedoria, em entendimento, em essência do bem. Tudo que é do bem está nele, então Deus não precisa aplicar fé. Então, queridos, essa parte de pela fé é a nossa parte, ou seja, não é só mediante a graça. Sim, é pela graça, mediante a fé que nós professamos. E talvez você vai ficar pensando, não, mas a fé, eu creio que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele, se fé fosse só acreditar, não precisava nem aceitar Jesus. Não precisava nem entregar sua vida a Ele, arrepender dos seus pecados, como a palavra de Deus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para quê? No início de tudo, naquela aceitação de eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se fosse só acreditar, todo mundo acredita. O ladrão acredita, o prostituto acredita, aquele presidiário que está lá doido para sair, para cometer mais crime. Você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Eu acredito. Então, fé não é isso. Fé é aquela fé bíblica. Fé que deriva-se da palavra emuná. E emuná vem de fiel. Deriva-se da palavra fiel, no português fiel. Emuná no hebraico. Então, meus queridos, espera aí. Eles falam assim, eles dizem assim, quando defendem essa tese, que Deus não é nenhuma criança, nenhum menino, para ficar com corretivo e caneta na mão. Se você pecou, ele passa o corretivo, risca seu nome do livro da vida. Você pede perdão e se arrepende, Deus vai e escreve de novo. Aí no outro dia você vai e peca, e Deus vai e risca de novo. E Deus vai, quando você se arrepende, ele vai e escreve de novo. Querido, por favor. Não é por aí. Olha, deixa eu te falar, graça todos nós sabemos que quer dizer presente imerecido. Mas o X da questão é, será que presente também a gente não joga fora? Pensa bem. Será que presente a gente não pega e joga ele na lata do lixo? Cheguei a ver certa pessoa dizer que, puxa, eu perguntei para ele, e se alguém que estava na igreja, aceitou Jesus, se batizou, agora ele se desviou, virou um criminoso.
Ele está ali no supermercado, fazendo um assalto, e a polícia chega, ele vai, pega a sua esposa, faz ela de refém, e ele vai dar um tiro na cabeça dela e depois se mata. Ele foi salvo? Ele diz, sim, foi. Queridos, por favor, é tudo que o mundo quer acreditar. Uma salvação fácil dessa maneira. Mas, queridos, fé tem uma parte nossa. Deixa eu te mostrar no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24, o que diz. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Olha para você ver. O suposto escritor de Hebreus, alguns acreditam ser Paulo, mas seja quem for, disse que associou ali fé a uma vida pecaminosa, a um sistema, ou seja, o sistema do Egito, que é o sistema que a gente, na tipologia bíblica, a gente compara como o mundo, as trevas, e Goshen, ou onde viviam os hebreus, que seria ali Israel, ou seja, o reino da luz na tipologia bíblica. Então, se Moisés mostrou fé, escolhendo não os prazeres egípcios do pecado, agora escolhendo ser maltratado, mas viver ali conforme os costumes de Deus, então, queridos, não é somente isso. Veja também o que o escritor de Hebreus diz no capítulo 10, verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Entrou no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, Jesus nos inaugurou. Caminho novo e vivo através do véu que se rasgou, né? Isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos como? Com verdadeiro coração, inteira certeza da fé. Como? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação. Como que é o padrão de fé, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia, que é o dia da sua volta. Veja, o livro de Judas também diz, no capítulo 1, verso 3, amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar. Como? Se é só pela graça, não tem parte nossa. Encorajando-nos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, de uma vez por todas. E porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Querido, o presente você pode jogar fora também. Como? A palavra de Deus, ela tem mostrado aqui que há um reino, o reino de Deus, que é o reino da luz, que é composto de sentimentos da luz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, Paulo mostra em Gálatas quais que são os frutos do Espírito. Se o reino é no Espírito, então Paulo mostra quais são os frutos do Espírito: amor, a bondade, a longanimidade, né? A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Como assim? Você agora, depois de congregar ali direitinho, andando perfeitamente, na medida do possível, na palavra de Deus, você agora desvia e começa a roubar, matar, fazer o mal por escolha. Porque a fé é uma escolha diária. Não é que eles dizem, você nunca vai conseguir guardar todos os mandamentos, se é mediante a isso. Não, queridos, não é você guardar tudo, todo dia, ficar sem pecar todos os dias até
o dia da sua morte, não, quem dera. Aí sim eu poderia dizer que é por esforço próprio. Mas é sentimento, é desejo de andar na luz, que é a santificação. Veja o que diz em Romanos 6:20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? A palavra diz isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, depois que você se arrepende, eu sou um salvo, Senhor, me arrependo dos meus pecados, quero meu nome no livro da vida. Agora você precisa estar, andar na fé é estar no processo de santificação. Ou seja, sim, você erra aqui agora, não quer dizer que Deus apagou seu nome do livro da vida, mas você erra em direção à luz. Deus, estou aqui, não como Adão, não estou com medo, eu não me escondo, eu não vou me esquivar, colocar a culpa na mulher, a mulher na serpente, não, eu estou aqui, me perdoa, não quero errar de novo nisso. E lá na frente, se acontecer em outra área, você fala com Deus, você está em direção a Deus, você se envergonha, porque o reino da luz, que é o reino de Deus, está em você, que foi seu espírito vivificado mediante a graça de Cristo, que é essa salvação proposta mediante o sacrifício e morte desse segundo Adão, que é Jesus. Queridos, não deixa sua mente, não deixa isso, o sistema do mundo, mediante, porque às vezes as revoltas do nosso dia a dia nos incita tanto a se inclinar ao pecado, a se inclinar à maldade, que a gente acaba querendo, não conseguindo, querendo agora alimentar isso na cabeça, não tirar da cabeça que você é salvo, mas de qualquer maneira, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida pecaminosa. A porta, queridos, continua sendo estreita. A palavra fala no livro de Marcos, quanto porém o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o dia do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, ou seja, se ele está mandando vigiar para o dia do arrebatamento você subir, por que seria diferente com a sua morte? Se você não vigiar, mesmo assim, se você andar na vida pecaminosa, você vai ser salvo? Não! A mesma vigilância cabe para o dia da morte quanto para o dia do arrebatamento. Então, queridos, meu irmão, não perca a essência de Deus e a esperança, a bendita esperança da salvação em Cristo Jesus. Esse canal é sobre ansiedade, mas eu quero dizer que não há coisa que expulsa de nós mais a ansiedade do que a esperança da salvação, a alegria da salvação, como Davi quando pecou. No Salmo 51, Davi, esse rei segundo o coração de Deus, quando ele pecou, ele fez a sua techuvá. Davi, se ele estivesse no caminho da impiedade, ele tocava o barco e continuava daquele jeito, continuando adulterando, fazendo a maldade. Mas ele não, ele se arrependeu, disse, Deus, o que foi isso que eu fiz? Me perdoa. E terminou dizendo, não retire de mim teu Espírito Santo e nem a alegria da tua salvação. Meu querido, não perca isso de você, porque isso é que dá ao homem força e alegria para continuar caminhando e buscando e fazendo a vontade de Deus. Que você ore agora e diga, Senhor, perdoe as minhas falhas. Quero viver em santificação, nesse processo, dia após dia, diante de Ti. Se errar, mas buscando a Ti, pedindo perdão, sendo cada dia melhor, pois isso é santificação. É um olhar para a cruz e o ardor desejo de dia após dia ser parecido com Jesus. Que Deus abençoe tua vida e tua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa encher o seu coração da verdade.